Ok, pessoal? Boa tarde a todos, muita paz, muita luz. Estamos iniciando novamente o seminário aí sobre ufologia. Bom, hoje nós vamos falar e tentar discutir a ideia, né, que é a que mais engrossa na internet, essa história de ET bom e ET mal. Tá? De onde vem essa história, esse julgamento do ET mal? Bom, a nossa humanidade, né, desde o princípio da sua história, elas quiseram entender da sua maneira o mundo em que ela vive. Tá ok? E a nossa sociedade muito primitiva, nós fomos criando muitos deuses para explicar toda a realidade que a gente vivia, né? Os humanos antigos começaram a perceber que sem o sol a vida não existe. Então o sol é luz, é claridade, é calor, né? E toda noite ele vai embora, né? O sol vai embora e no outro dia o sol volta. É aquela festa quando o sol volta, né? Tira a gente da escuridão, das trevas, da luz, calor, essa coisa toda maravilhosa. Então, o primeiro Deus que as pessoas começaram a reverenciar foi o sol. Por isso que na maior parte das sociedades antigas era o Deus Sol, né? Temos Deus Sol no Maia, temos o Ra no Egito, né? Deus Sol, e tudo Deus Sol, porque por sem o Sol, eles ficam pensando, que o Sol sumir, nós estamos lascados. Vai que o Sol apaga lá, invoca dele, né? Entendeu? Então, os seres humanos aí começaram a tentar criar uma ideia de Deus. E os judeus né, tiveram a sua visão própria, particular, no desenvolvimento de toda a visão de mundo, criaram o seu conceito de Deus. Tá? Então, para eles falam assim, bom, tudo que existe no universo foi Deus quem criou. Até aí tudo bem, certo? Então Deus criou o sol, a lua, e outra, 7 dias, né? Aquela história, trabalhou pra cacete, né? Para criar esse universo em 7 dias, né? Ter toda aquela visão judaica de Deus, do divino. Depois, como estava tudo prontinho, vamos criar o Adão. E aí sorte o Adão no paraíso, né? Aí era o paraíso mesmo, porque não tinha mulher para encher o saco. Aquele puta paraíso, Adão, à vontade e tal. Aí Deus olhou e falou assim, Adão, você está muito sem fazer nada aí, está muito tranquilo. Vamos dar uma mulher para perturbar a sua vida. Aí começou o inferno na terra. Brincadeira. Aí criou a Eva, né? Aí presta atenção. Estava tudo bonito no paraíso, né? Tudo bem, tudo bom, tudo tranquilo. Aí tem que aparecer o Satanás, né? Tem que aparecer o demônio. Mas por que tem o demônio? De onde os judeus criaram a ideia de demônio? Né? Para tentar lá a Eva, o Adão comer maçã, né? E aquela história toda. Bom, então a ideia do bem e do mal, da dualidade, vamos tentar entender de onde o ser humano criou essa chamada filosofia dual. Né? Porque os taoístas, os chineses, não têm filosofia dual. Tá? Então a primeira coisa que eles fizeram foi criar um Deus. E sabe o que é mais egocêntrico de tudo, mais teocêntrico de tudo? É o homem, Deus cria o homem à sua própria imagem e semelhança. Olha que louco. Então o nosso Deus é barbudo, é humano, né, tal, loirão, olhos azuis, né? Ninguém cria um Deus negão Black Power. Por que será, não?
É por isso que no começo de tudo Deus não tinha, os negros não tinham nem alma. Podia ser escravizado, a igreja até apoiava a escravidão. Não tinha alma. Então eles criaram um Deus, a sua própria imagem e semelhança. Ó. Muito bem. O Osho tem uma frase que é muito engraçada, ele fala, se as vacas pensassem, certamente seus deuses teriam chifre. Vocês entenderam? Porque também ia criar Deus a sua própria imagem e semelhança. Né? Então Deus tinha chifre. Muito bem. Aí, eles criaram um Deus todo-poderoso. O único que tinha o poder da criação. O Osho conta uma história, né, muito interessante, num dos livros dele, né, que um mestre zen, um mestre oriental, foi para um encontro ecumênico, né, desses encontros de todas as religiões, que junta todas as religiões, né, tal. Né. E em um determinado momento, um pastor crente, né, desses pastor crente e tal, foi conversar com o monge, né, para saber qual é a dele, né. E ele já chegou dizendo assim, o senhor concorda comigo que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que existem? Porque só Deus tem o poder da criação? O monge concorda. Aí o monge faz a primeira pergunta para ele. Quem criou o pecado? A primeira afirmação do crente lá era Deus criou. É só Deus tem o poder da criar? Né? Então o cara fala, mas é óbvio que quem criou o pecado, na visão do crente, né, foi Satanás, demônio, Lúcifer, põe o que você quiser, Lúcifer, ou coisa ruim, o tinoso, capiroto, tem vários nomes. Não, tranca-rua não é, tranca-rua é um espírito da Umbanda, do candomblé, é, da Umbanda, né? Também da Umbanda, do candomblé também, né? Não, né? Tá. É. Então vamos lá. Agora, segunda pergunta do meu monge. Quem foi que criou o demônio? Bom, não se esqueça que o crente estava preso na primeira afirmação, né? Que só Deus tem o poder de criar as coisas. Aí o crente fala, bom, quem criou o demônio foi Deus, né? Foi Deus que criou todo o problema. Criou o demônio, né? Então criou Satanás também. Então aí vem a pergunta, quem é mais pecador? Aquele que cria o pecado ou quem cria o demônio para criar o pecado? Se você não está contente com a criação, descria. Não é verdade? Sou todo poderoso, não gostei, está com defeito, volta para a fábrica. Né? Vamos fazer um recall. Fazer um recall de Deus lá, né? Então, você percebe que aqui existe uma falha filosófica, estrutural, completamente sem saída. Então, quem é mais pecador? O demônio que criou o pecado ou Deus que criou o demônio para criar o pecado? Porque qual a função do demônio? Quando Deus criou o demônio, tinha uma função, né? Aí vem com aquela história babaca. Ele brigou com Deus, fez uma rebelião no céu. Anjo decaiu porque foi expulso.
Levou a pousa, aí você tem que, né, arrumar uma explicação. Porque é o seguinte, veja bem, os antigos, eles criaram um Deus perfeito. Um Deus perfeito, um Deus amoroso, um Deus isso, um Deus aquilo. Ju, aí aconteceu o seguinte, como é que você vai explicar todo o mal no mundo? Guerra, sofrimento, morte, doença sem fim, aquelas epidemias em massa, puta sofrimento humano. Deus não pode ser culpado disso. Então precisa inventar uma outra criatura, né, para ser o responsável por todo esse mal. E vocês vão ver que é muito conveniente para os sacerdotes antigos criar o demônio. Porque é uma forma de terrorismo religioso. É como você vai escravizar as pessoas. Através do medo, através do terrorismo. Né? Porque o dia que o demônio deixar de existir, todos os padres vão para a falência.